Esteja abençoando o reverendo. Passamos a palavra aqui para que o Senhor nos traga a mensagem da parte do Senhor. Graça e paz, irmãos queridos. Amém. Puxa vida, hein? Estamos voltando um pouco no tempo. Eu estava subindo as escadas e a memória funcionando, voltando. Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Está tudo certo aqui? Até isso estou voltando no tempo. É muito bom estar com vocês. Outro dia desses, a gente vai ficando mais velho. Vai ficando um pastor mais velho. Aí algumas tarefas no presbitério onde eu estou hoje, a gente vai recebendo tarefas de pastores mais experientes. Olha só que coisa. E no meu presbitério eu fui paraninfo de uma cerimônia de ordenação e fiz a parênese à igreja, um discurso para a igreja. E quando foi lá na Igreja Unida, eu falando sobre o seminarista que estava sendo ordenado, a minha parênese à igreja, em resumo, é: a igreja mãe de um pastor sempre deverá ser aquela igreja que vai orar por ele. Ele será encaminhado a outros campos. Mas a igreja dele, eu estava falando isso, a igreja dele. Mas a igreja dele tem que ser o lugar aonde ele pode retornar, ser amparado. E obviamente é isso que eu penso sobre essa igreja. Eu comecei a minha caminhada aqui na igreja com 10 anos de idade. Eu tinha o boletim daquele dia, quando estava escrito assim: foram recebidos o presbítero Elias, a senhora Geusina, minha prima, minha irmã, doutora Silvia, que também já era membro maior, e os menores, José Maurício e Kleber. A Márcia, minha esposa, nasceu nessa igreja. No dia 9 de agosto de 1986, começamos a namorar. E o nosso namoro foi depois de um trabalho da igreja que começou no sábado, Dia dos Pais. Eu fui levar a Márcia a pé para a casa dela lá, na Vila Ema, saindo da igreja. Essa igreja marcou a nossa vida. Eu queria que vocês soubessem que temos um carinho enorme. E a nossa alma se sente em casa com vocês. Deus me enviou para outro campo. Esse é o 4º ano do meu pastorado aqui perto, no Tatuapé. E sempre recebo carinho de irmãos aqui. Vocês são muito importantes para nós. Talvez um dia, quando eu estiver aposentado, procure uma igreja para frequentar, talvez seja aqui. Talvez um dia nós voltaremos para cá, para andarmos com os irmãos. Deus o sabe. No nosso coração há sempre uma lembrança gostosa deste lugar. Deus me deu muitas bênçãos. Muitas. Fui para o Tatuapé e lá encontrei o José Carlos. Eu sei que você pode achar que isso não é uma bênção, mas é. Encontrei o José Carlos lá, com a sua família.
E as boas memórias, também um pouco das memórias dele judiando de mim quando era criança vieram, mas são boas. É um modo de Deus mostrar para nós o quanto Ele nos ama. Através da vida de pessoas que Deus usa para nos moldar e abençoar. Então eu sou muito grato. E hoje, num dia especial, pastor André, obrigado pelo convite. André é muito gentil ao me convidar, muito obrigado. Ao conselho. Gente, eu tenho a orelha pequena, esse negócio eu acho que vai cair. Depois. Oi. Se quiser tirar a máscara, pode tirar? Não vai ser preso, não? Vamos ver se fica melhor. Então, muito obrigado, André, pelo gentil convite, ao conselho da igreja e a vocês por nos receberem, por nos oferecer essa oportunidade da gente se sentir em casa mais uma vez. O texto que nós vamos abrir diante de nós, para o qual nós vamos olhar, o qual nós vamos pedir que olhe para nós, o espelho da palavra está em João capítulo 4, eu quero convidá-lo a abrir o texto bíblico. Os versos que vamos abordar, começa o verso de número 19 e vamos até o verso de número 24. Mais detidamente entre o texto que vai olhar para nós hoje, é o versículo 20 a 24. Trata-se do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É um episódio conhecido, é um episódio marcante da Sagrada Escritura. Ele se encontra no Evangelho de João, o último dos evangelhos escrito. É entregue ao povo de Deus num tempo difícil, num tempo em que ser crente era viver uma grande dificuldade e que muitos crentes se perguntavam: qual é o sentido disto? Perseguição. Muitos haviam deixado suas casas. A leitura do Novo Testamento nos mostra como foram épocas difíceis, a dispersão. O próprio João, neste período, possivelmente já estava na Ásia Menor. Talvez em poucos anos depois da escrita deste evangelho, seria exilado na ilha de Patmos, onde ficaria até o encontro com o Senhor, de onde escreve o livro de Apocalipse. Eram tempos difíceis, tempos em que ser crente era um desafio, e havia uma pergunta no coração e na alma das pessoas: qual o sentido de tudo isto? Qual o significado de tudo isto? E João seleciona algumas histórias. Algumas delas são exclusivas. Até pelo fato de que os outros evangelhos e a história de Cristo já era bastante conhecida. Selecionar algumas histórias exclusivas fazia muito sentido. E você verá pelo menos um conjunto de encontros aqui, muito interessante. No capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Um fariseu que aceita o desafio de tentar compreender o que significa aquela mensagem, a despeito do que vão dizer dele. A mulher samaritana, como nós podemos ver, e um servo do rei, cujo filho doente precisa de socorro, e sob as ordens de Jesus, mesmo sem ele ir até a casa desse servo, aquele filho é curado. Há certamente uma interligação entre essas histórias.
A história para a qual vamos abrir nosso coração esta noite, ela pode se parecer muito conosco. Porque é um encontro de Jesus com uma mulher rejeitada. É um encontro de Jesus com uma mulher que esconde um segredo. No contexto desse diálogo, a mulher fala que ela não tem marido. E Jesus diz para ela: eu sei que você já teve 5. E que esse que agora, com quem você está, não é teu marido. Não quis assumir você. Sei que você já foi repudiada 5 outras vezes. E que tua história de dificuldades continua. Porque este com quem você está não te recebeu ainda. Sabe o que isso significa, irmãos? Que apesar dela estar ali, vivendo o seu dia a dia, foi buscar água no poço, aquela mulher também procurava encontrar algum sentido na vida. E é muito importante que a gente entenda que quando João seleciona essa história, ele está falando comigo e com você, tentando nos ajudar, nos fazer entender que sentido tem essa vida. Eu não sei como é que você lida com a sua vida. Eu não sei exatamente se você compreende o sentido da sua vida. E talvez você venha à igreja já há algum tempo, e é possível que você também não saiba para que você existe. É possível que você de vez em quando se perceba vivendo aleatoriamente, sem exatamente um propósito. É possível que você tenha vindo hoje à igreja sem um propósito, só pelo simples hábito. É aniversário da igreja, é um pastor conhecido que vai pregar, mas que você ainda não tenha percebido que existe um propósito em estarmos aqui. Eu sei que eu ainda não li o texto, mas eu vou te preparar para a gente ler o texto agora. Quando você olhar para esse texto, eu quero que você encontre não uma resposta a essa pergunta: que sentido tem a minha vida? Mas que você encontre o que Deus quer fazer com a sua vida. Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, judeus, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais o que não conheceis, se referindo aos samaritanos. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Talvez eu e você tenhamos dificuldade em entender exatamente o propósito da nossa vida. Mas eu já vejo nesse texto que mesmo que eu tenha dificuldades em encontrar um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito. E o texto diz que Ele quer adoradores. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Deus busca adoradores. O contexto nos ajuda. No contexto, no começo do capítulo 4, Jesus está saindo da Judéia, indo para Galiléia e depois agora retornando. E o texto diz: era necessário passar por Samaria. Era muito comum que os judeus fizessem um caminho mais longo justamente para não passar em Samaria. Mas Jesus tinha um propósito. Jesus ia encontrar uma mulher. Era-lhe necessário passar em Samaria. Ali na pequena cidade de Sicar, onde ficavam os poços antigos de Jacó, ele vai até o poço mais ou menos por volta do meio-dia, a sexta hora do dia. Uma hora muito incomum para as pessoas irem ao poço, porque já era naquela hora mais quente do dia. Mas aquela mulher foi ao poço. Há muitos motivos para ela ter ido essa hora e, em geral, as pessoas tentam nos dizer que uma das possibilidades era justamente por se tornar a hora em que menos pessoas iam ao poço. Tamanho sentimento de rejeição, talvez. Faz sentido isso. Naquele dia aleatório, ela estava num dia comum da sua vida. Ela saiu para fazer o que fazia sempre: ir buscar água para os afazeres domésticos. Mas naquele dia há um homem ao lado do poço. Ele é um judeu. O diálogo entre eles é poderoso. Sabe, irmãos, ela estava vivendo um dia comum. Mas ela era uma pessoa com uma vida carregada e difícil. Aquele homem que está ali é o Salvador. Ela não sabia. Em algum momento do diálogo, Jesus fala para ela: se você soubesse quem te pede água, você que pediria água para ele, ele te daria água que jorraria eternamente. Ele saciaria toda a sua sede. Era um dia comum. Mas talvez seja num dia comum o grande dia da nossa transformação. Você tem que pensar, e eu digo que o texto nos ajuda, o contexto nos ajuda, porque Deus busca adoradores. Ele vai ao seu encontro. A expectativa que você tem que ter de vida não é exatamente a expectativa de um dia você encontrar o sentido da sua vida, mas de talvez você ser encontrado por aquele que dá todo o sentido à sua vida. É preciso estar pronto, porque pode ser agora, pode ser hoje, que este adorador que Deus busca veio esta noite encontrar nesta igreja. Pode ser você, com alguns anos de igreja, que precisa de uma experiência transformadora, sobrecarregado e cheio de dificuldades, para dar à sua vida algum sentido verdadeiro. Nós precisamos desta experiência transformadora com aquele que nos busca. O desejo de Deus é encontrar adoradores que o adorem como Ele quer. O desejo do Pai é encontrar você esta noite e levar você a ser um adorador como o Pai quer. E nossa mensagem essa noite
nós não vamos falar para Deus, como é que eu vou encontrar isso, Deus? Essa noite eu quero dizer para você que nada vai impedir Deus de te encontrar. Nem mesmo o seu coração poderá impedi-lo. E eu quero olhar para esse texto e ver exatamente isso. Por quê? Nada pode impedir este profundo amor do Pai, que busca filhos que o adorem. Olha comigo para o verso de número 20. A mulher parece nesse diálogo, ela vai primeiramente falar da história teológica da sua família, do seu povo. Nossos pais adoravam neste monte. Então ela diz, a nossa história como povo samaritano é adorar a Deus nesse monte. Aí ela logo complementa dizendo, mas vocês judeus pensam diferente. Vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela vai dizer, olha, a minha história diz uma coisa, a história de vocês diz outra. Meus irmãos, é possível que a gente permita com que nossas histórias de vida construam barreiras entre nós. Construam barreiras entre nós e o nosso Deus. Os erros da nossa história. Lá atrás, na história dos samaritanos, quando Jeroboão assumiu o poder, para evitar que o povo fosse até Jerusalém, quem sabe até voltasse a servir a Deus em Jerusalém e a pagar impostos para Roboão, filho de Salomão, ele cria outros templos na região de Samaria. E os samaritanos passam a adorar a Deus no Monte Gerizim. Eles passam a adorar a Deus de uma maneira diferente daquela prescrita na Torá. Outros sacerdotes. Meus irmãos, são erros que às vezes nos atrapalham. Histórias. Os erros da nossa história não poderão impedir o Pai. O desejo do Pai não será frustrado por causa dos erros da nossa história. Podemos ter histórias de família. Eu não vou servir a Deus porque meu pai não era crente. Às vezes até depois que morre. Olha, para não manchar a memória. Ou algumas pessoas que deixam as marcas da história esfriar o seu coração com Deus. Tristezas, erros da história. O versículo de número 21, que Jesus vai nesse pequeno momento, vai usar neste diálogo, vai sempre finalizar trechos do diálogo com uma fala. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Meus irmãos, os erros da história podem construir muitas falhas. Processos que nos influenciam negativamente, que nos atrapalham. Tristezas, mágoas, fracassos. Coisas que deixamos outras pessoas construírem entre nós e nosso Deus. Samaritanos e judeus tinham erros comuns sobre o valor da adoração. Os samaritanos deixaram seus líderes os desviarem. Foram para um tipo de adoração que não agradava a Deus. Chegaram a adorar outros deuses ao lado de Yahvé. Os judeus também tinham seus erros e os profetas os denunciam.
O profeta Isaías chega a dizer sobre eles, dando voz ao lamento de Deus: eu não suporto a adoração de vocês. Lá no capítulo de número 29, o profeta Isaías diz: vocês só fazem as coisas que aprenderam mecanicamente. Vocês não amam a Deus. Vocês não entregam culto a Deus como fruto de um amor profundo ao Pai, mas como um simples hábito. Meus irmãos, isso é algo que fazia a adoração em Jerusalém não ser um relacionamento com Deus. O profeta Amós chega a dizer: vocês transgridem até quando vêm nos cultos, porque vocês só vêm aqui porque gostam, vocês não vêm aqui por mim. Irmãos, é possível, mas tem algo a ser dito aqui nas falas de Jesus. Jesus diz: vem a hora, e ela já chegou, em que Deus vai encontrar você na sua história. Era isso que estava acontecendo com essa mulher. Ela estava ao lado do Salvador e o Salvador sabia a história dela. Mas havia chegado o momento dela ser alcançada por aquele que nos alcança para adorá-lo e a amá-lo sobre todas as coisas. O princípio mais fundamental, mais primordial da adoração é o amor a Deus. E o contraste aqui é bem interessante, né? Ela diz assim, ó: nossos pais falavam que era nesse monte, vocês judeus dizem que é nesse outro, e o jeito de Jesus consertar tudo isso é esse: agora ouça o que eu digo. Ouça o Senhor, ouça a palavra do Senhor. Não é a sua história que comanda a sua vida. Vem a hora em que aquele que procura adoradores os encontrará, ou os encontrarão. Vem a hora e já chegou. Quem diz é Jesus. Os erros da nossa história, que nós mesmos construímos, que deixamos outros construírem, eles não podem impedir que Deus nos encontre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas olha um pouquinho mais, no verso de número 22. Jesus parece caminhar para algo mais interno, interiorizado. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Esta maneira de Jesus falar, Jesus não está dizendo que eles são absolutamente ignorantes, mas é que eles haviam deixado a revelação da Torá. Então agora o que os motivava na busca de Deus não era mais a revelação de Deus, o conhecimento revelado. O que Jesus está dizendo é: os judeus ainda continuam com o texto revelado. É por isso a diferença. Mas nós já sabemos que apesar da salvação estar nos textos que estavam nas mãos dos judeus, a denúncia de Deus é que o meu povo não me conhece. Irmãos, pode ser que a gente tenha deixado o nosso coração se desviar do Senhor. Pode ser que nós tenhamos deixado a nossa mente
abraçar a ignorância. E é mais confortável fazer de conta que não conhecemos. É como um jovem que, sendo criado no Evangelho, resolve desprezar tudo que aprendeu e jogar tudo que aprendeu na terra do esquecimento. Quem sabe construir uma outra falsa verdade, outras premissas. Nosso coração, já dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. E é uma fábrica de mentiras. Nós construímos teologias para nós. Nós tentamos organizar, até para quem sabe se sentir mais confortável, algum tipo de verdade sobre Deus absolutamente particular. Ao longo dessa jornada pastoral, eu conheci algumas pessoas que tinham ideias absolutamente particulares de Deus. Não vou contar quem são. Vocês adoram, mas não conhecem. A palavra de Jesus é: eu sei que existe esse erro no seu coração. Alguns de nós conhecemos, mas não damos crédito ao que conhecemos. Sabemos exatamente o que a Bíblia diz, mas tentamos viver a vida do nosso jeito. Eu estou aconselhando um jovem, nem tão jovem assim, criado na igreja, vivendo muitos anos na igreja, casado, mas que agora está tomando algumas decisões sobre a sua família, sobre a sua fé. Ele está dizendo: será que a gente aprendeu certo o que a gente aprendeu, pastor? Ele até diz: eu já vi tantas pessoas errando na igreja, a igreja que devia ser um lugar de pessoas que iam acertar sempre. Então eu estou chegando à conclusão de que talvez não seja tão assim. Muitos judeus fizeram isso. O que aconteceu com os fariseus dos dias de Jesus, que defendiam o rigor de determinadas atitudes, mas eles mesmos não as praticavam. Mas sabe, irmãos, aqui eu vou dizer, se por um acaso Deus pode vencer os erros da nossa história, eu olho para esses versículos e quando eu chego no verso de número 23, onde novamente Jesus interpõe um diálogo com uma adversativa, né? Mas, ao contrário, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O ponto de mudança, apesar dos corações, apesar das falsas construções em nossa mente, Deus não será frustrado pelos erros do nosso coração. Os erros do nosso coração não podem impedir o nosso Pai de nos encontrar e nos transformar em verdadeiros adoradores. Isso tinha que ser algo que ia fazer você pensar muito seriamente sobre o fato de que às vezes nosso maior inimigo é o nosso próprio coração.
Sabe aquele momento em que você fala assim, eu acho que eu não tenho jeito para isso. Acho que eu não consigo atender a essa expectativa de Deus. E aí talvez você fale assim, eu tenho talvez um problema no meu coração. E é muito fácil desistir. João não fala o nome daquela mulher. Mas João nos mostra a densidade da tristeza que cercava o coração daquela mulher. Eu não sei se é uma impressão que eu tenho do diálogo dela com Jesus, mas ela me passa uma impressão de que ela está sempre fugindo. Ela está sempre se desviando. Eu sei que você está com um homem que não é teu marido. Eu vejo que você é um profeta. Aí ela muda de assunto. Fala de adoração agora. Olha, se você soubesse quem te pediria, quem te pede, se você soubesse quem eu sou, você saberia que eu posso te dar uma água que não vai parar de jorrar. Você vai me dar água, você nem tem com que tirar. Sempre fugindo. Um coração em fuga. Nós, homens, por causa do pecado, somos pessoas em fuga, construindo falsas mensagens, nos deixando convencer de que não existe um caminho entre nós e nosso Deus que esteja aberto. Lá no jardim, ainda no jardim, a voz de Deus que soava comum para Adão, na viração do dia, por causa do pecado, agora traz medo. Tive medo e me escondi. Eu fugi. Essa é uma barreira comum. Mas o que eu queria que você soubesse é que essa barreira não vai impedir o seu Deus, o seu Pai, de ir encontrar você. Pode parecer um momento aleatório, mas Ele utilizará um momento em que Ele vai encontrar você. Ele te colocará frente a frente. E mais uma vez eu digo, é a palavra de Jesus que transforma. Podes crer-me, disse Jesus anteriormente, mas vem a hora e já chegou. Irmãos, o que pode garantir mesmo isso, pastor? Eu posso hoje confessar que eu tenho sido esse crente infiel. Eu posso confessar que eu tenho sido esse crente que se deixa enganar pelo próprio coração. Eu posso confessar que sou esse crente que se esconde atrás da história e usa as desculpas. Mas como eu posso ter mesmo certeza? O que pode realmente me dar certeza de que eu posso ser como aquela mulher, ser encontrada, ter o meu dia, que mesmo que pareça comum, eu posso colocar a minha vida sobrecarregada nas mãos do Salvador e Ele pode chegar e fazer a diferença. Me parece que tem a ver com o final do verso de número 23 e o verso 24. Porque o Pai procura. Este verbo procurar é colocado aqui numa voz que mostra a intensidade desta ação. Não é procurar assim, igual as mães falam para o filho, pega
Pega isso aqui para mim lá no quarto. O filho vai lá, em 2 segundos ele volta, não está lá. A mãe fala, você procurou? O filho responde o quê? Eu procurei, mãe. Aí vocês sabem o resto da história, porque a mãe vai lá e acha. Então eu diria que Deus aqui é igual essa mãe, tá? Esse procura de Deus é um procura mesmo. Quando eu era criança, eu estava lembrando esses dias de algumas brincadeiras de criança. No meu tempo, havia épocas de brincadeira, época de peão, época de jogar bolinha de gude, época de pipa, só as bolas que toda época era época de futebol, né? Mas algumas brincadeiras tinham época. E tinha uma época, na época da chuva, que a gente fazia bonecos de barro. Eu morava numa rua de terra. 2 casas para cima da minha já era um terreno vazio, e o terreno da frente desta casa também era vazio, era o nosso campinho. Como era época de chuva, o terreno ficava impraticável para o futebol, embora a gente também jogasse na chuva. Mas tinha uma coisa que acontecia lá. Uma argila que deixava a gente pegar argila e fazer bonecos de barro. Só que não era todo lugar que tinha o barro bom para fazer boneco. Então a gente procurava. E era uma brincadeira, eu estava lembrando que eu fazia alguns bonecos e dava nome para eles. E eles ficavam comigo por alguma temporada, depois eu esquecia deles. Tinham nome, tinham brincadeiras, aquela coisa de criança que usava imaginação. Como faz falta a criançada usar a imaginação, né, gente? Eu sei, eu sou saudosista. A gente vai ter que achar um jeito deles se tornarem criativos. Tinha que procurar o barro certo para fazer. Sabe que isso me faz pensar que também tem um momento certo de Deus encontrar seus filhos. Existem algumas histórias que Deus deixa se completarem. Deus não podia ter encontrado essa mulher samaritana antes dela passar por 5 repúdios? Ou vai, que não sejam, né, evitar todo o problema, não podia pelo menos na metade do caminho, já é bastante. Entenda uma coisa. Ele está procurando. E no momento certo, Ele vai te mostrar. Eu não sei como. Mas eu sei porque depende dEle. Porque o seu plano não será frustrado. Porque é Deus quem vai buscar esses adoradores. Não é a igreja que vai encontrá-los. Não é o pastor André, não é a presidente da SAF, não é o presidente do conselho, não é o seu pai. Nós sabemos que Deus ama seus filhos e Deus irá encontrá-los, e naquele momento Ele irá transformá-los. Veja como Jesus apresenta isto para essa mulher. O Pai procura para seus adoradores. São estes que o Pai procura para seus adoradores. E aqui há uma interligação entre a história da mulher e a história de Nicodemos. A história de Nicodemos ela termina dizendo assim: o espírito é como o vento, não pode ser controlado, não pode ser dominado, só para onde quer. E aqui ele diz: Deus é esse espírito. Deus faz a sua vontade, sopra o seu vento, na hora em que quer,
na direção em que quer. Não pode ser dominado pelos homens. Não é controlado pelos nossos sistemas de vida, nem pelas suas palavras. Confie e ore e peça a Deus: Senhor, quero ser encontrado. Apesar das minhas histórias, apesar de quem eu sou, confio que o Senhor é poderoso para ir lá, aonde eu estou, vir cá, aonde eu estou. Irmãos, era um dia comum na vida daquela mulher. Ela não poderia imaginar, mas era necessário passar ali. Ninguém vai ao poço essa hora, é muito quente o sol, mas Jesus está ali. E o método do Senhor: você pode me dar água? Vamos falar sobre a sua vida? Irmãos, quando eu permito que esse texto olhe para a minha alma, ele me mostra algumas coisas. Ele me mostra que eu preciso mentalizar o mesmo desejo que Deus tem sobre a minha vida. Que eu preciso me tornar em um adorador muito melhor do que eu sou. Alguém que verdadeiramente ame a Deus. Alguém que esteja submisso à palavra de Deus. Alguém que esteja entregue ao poder transformador de Deus. Alguém que consiga entender a própria vida como sendo barro nas mãos do oleiro. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não com as suas histórias do passado, não com o seu coração pecaminoso, mas debaixo deste poder do Espírito. João é o evangelista que mais nos fala do Espírito. Se você fizer uma pesquisa nos evangelhos, por exemplo, capítulo 16, onde ele dedica a falar do Consolador, a palavra de Jesus sobre isso. Ele te guiará a toda a verdade, te convencerá do pecado, do juízo e da justiça. João era um homem que nos dias mais difíceis do cristianismo, o último dos apóstolos, em espírito foi transportado à ilha de Patmos. E lá ele viu o quanto o Senhor cuida da sua igreja. E o quanto as histórias difíceis da sua igreja estão controladas por aquele que tem na mão o livro e abre os selos, e toda a história acontece. Irmãos queridos, será que hoje, que este culto é o poço, e nós estamos do lado do poço, e Jesus essa noite encontrou você, a mim, a mulher samaritana, e esta noite abriu os nossos olhos? Jesus é suficiente para fazer de você esse pecador cheio de problemas que você é.
este pecador com todos os defeitos que você tem, e modelar você, e fazê-lo se tornar alguém parecido com Jesus. O plano de Deus não será frustrado, porque essa obra será feita pelo próprio Deus. Eu não sei o que é que você está procurando da vida, mas eu sei o que Deus está procurando. Talvez nem você saiba. A vida de uma pessoa não pode acontecer numa realidade aleatória. Nós não existimos só para passar os dias. A verdade é que Deus usa os espinhos desta vida, as nossas histórias e até mesmo o nosso coração cheio de problemas, para nos modelar. Hoje, talvez você não saiba o que você precisa procurar, mas você sabe o que Deus está procurando. Então, peça a Ele que seja você essa próxima pessoa a ser transformada. Confie no amor do seu Pai. Confie que a nossa história nesse mundo acontece diante de um Deus que sabe o nosso nome. Qual é o nome dessa mulher samaritana? Eu não sei. Não tenho a menor ideia. Ah, eu sei, pastor, o nome dela é Mulher Samaritana. Parece que a história foi lembrada, mas não a pessoa, não é isso? Há outras histórias assim, de pessoas que os nomes não aparecem. Há uma outra mulher assim. Ela só chora e unge os pés de Jesus. E estamos nós aqui, será que nós estamos em 2022? Quase 2000 anos depois? Se isso aconteceu por volta do ano 30. Lembrando do dia em que Jesus encontrou uma mulher. Nós não sabemos o nome dela, mas Deus sabe. E era um nome que estava no livro da vida do Cordeiro, como o meu e o seu. E no momento certo, o Pai que a conhecia a encontrou. É isso que é a vida cristã. A vida cristã é a gente sempre ter encontros com Deus. E a cada encontro, ser um encontro transformador. É como se todos os domingos, quando viéssemos à igreja, estivéssemos voltando ao poço para beber a água que Jesus disse que ia dar. A água que Jesus disse que iria nos dar, jorrará em nós para a vida eterna. A água viva da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude muito a ter uma história de encontro constante com Jesus. A ter uma história intensa e nunca desistir, porque Ele também nunca desiste de nós. Como nas palavras do livro Simplesmente como Jesus, Ele há de encontrá-lo, mas Ele não vai deixá-lo como você está. Ele irá transformá-lo e fazer você ser simplesmente como Jesus. É tudo que nós precisamos.
Que Deus os abençoe a todos. Que seja a boa palavra de Deus o nosso alimento para esta semana. Amém.